Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a nossa inteligência artificial favorita, o ChatGPT, e hoje eu vou abrir um espaço aqui nos comentários. Se você quiser fazer uma pergunta para o ChatGPT, coloca nos comentários que eu gravo o vídeo fazendo a pergunta para o ChatGPT e a gente pode olhar junto. Olha só, a gente fez um vídeo anterior em qual a gente perguntou quais os países que têm o maior potencial de riqueza para o futuro, ou seja, que vão despontar mais em conseguir dinheiro, né, em conseguir enriquecer a população. E ele trouxe aqui a China, Índia, Brasil, Indonésia e Nigéria como países que têm um grande potencial de crescimento. Mas olha só, quando eu perguntei quais são os maiores potenciais, serão as maiores potências mundiais no futuro, ele já trouxe algumas figurinhas novas, né? Algumas cartas marcadas aqui, ó. Em primeiro lugar a China, depois os Estados Unidos. E aqui também entra aquela questão de exército, né? Aqui, ó, poder militar, né? Uma das principais potências mundiais, com uma economia robusta, poder militar, influência global significativa, né? Quando a gente usa a palavra potências mundiais, ele engloba mais coisa nesse conceito, né? Nessa ideia. Então ele traz a grande potência mundial que a gente conhece, que é os Estados Unidos, em segundo lugar. E ele traz também a Índia, e ele traz aqui uma questão interessante, né? Por que ele fala a União Europeia como uma potência mundial? A União Europeia, apesar de não ser um país, a União Europeia é uma entidade econômica e política poderosa. A UE tem uma economia consolidada e uma população significativa com papel influente nas relações internacionais. Embora possa enfrentar desafios internos, a UE continua a ser uma potência com grande peso global. Por que ele foi trazer a União Europeia e não citar países, né? Eu achei muito confuso isso. Ele poderia aqui ter trabalhado diferente com essa ideia. Eu não gostei muito da maneira como ele elaborou essa ideia da União Europeia. A Rússia, né? A Rússia, que também vai entrar naquele aspecto do poderio, né? Do poder militar, economia robusta, todos aqueles aspectos que a gente conhece, né? Daí eu perguntei então, tendo esses dois parâmetros, né? Eu perguntei quais serão os países mais ricos no futuro. Daí, quando a gente fala em riqueza, a gente não fala em poder, né? Tipo assim, pode ter a ver, pode, mas olha como muda o cenário, né? Quando a gente fala de riqueza, ele traz a China em primeiro lugar, a Índia em segundo, Estados Unidos cai para terceiro. E o Brasil entra na jogada. Muito interessante, né? Porque, e a Indonésia também. Dois países que ele citava lá anteriormente como dois países que tendem a crescer muito economicamente, principalmente pelo fato de serem economias emergentes, de ter população jovem, de ter várias riquezas naturais, são países muito ricos naturalmente e que tendem com a exploração da sua riqueza natural, a crescer muito economicamente, ter um futuro brilhante, né? Mas muito interessante essa relação de como a gente faz a pergunta, como a gente vai elaborando as perguntas com o ChatGPT. Obviamente que a gente, quando tem uma resposta que não nos agrada no ChatGPT, a gente consegue elaborar a pergunta eliminando fatores ou adicionando fatores, e daí a pergunta fica mais filtrada, a gente consegue brincar de uma maneira mais polida, né? O ChatGPT ele é feito para criar diálogos, né? Então a gente pode, assim, em uma conversa, a gente ir pegando vários ângulos da mesma conversa através de formas como tu vai fazendo as perguntas, né? Então esse é um aspecto interessante para a gente ver aqui 3 perguntas parecidas, né, de projeção de futuro com países, e a gente vê colocações de países diferentes, a gente vê posições de países em diferentes, e é muito interessante essa interação. Então tá, pessoal, muito obrigado por hoje é só, até a próxima, valeu, tchau!